o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Meu Deus, nós acreditamos, meu Pai, que o reino e a glória é somente ao Senhor. Aquele que confessar com os lábios que o Senhor é Salvador e crer no seu coração que Ele ressuscitou dos mortos, esse será salvo. Meu Deus, então nós cremos, nós acreditamos. E desde já, meu Pai, nós só temos a Te agradecer e Te louvar, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo, meu Pai, que o Senhor irá fazer em nossas vidas, através do nome de Jesus. Só quem crê nisso, diga assim seja e aplauda bem forte, Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, pode se assentar, se assente aí. Quantos de vocês estão bem, digam amém. Glória a Deus, então vamos lá, abra a sua Bíblia, lá no livro, abra a sua Bíblia, lá no livro de Josué, vamos lá. Josué, capítulo de número 1. Nós vamos continuar aquela mensagem, irmãos, da semana passada, tá? Ao qual nós estamos falando, né? Que uns têm Ele como Senhor, outros têm Ele como Deus. E daqui a pouco nós vamos fazer mais uma oração, vamos buscar mais a presença de Deus, vamos invocar o Espírito Santo, né? Na verdade, Ele já se faz presente aqui, como o Pedro citou na oração, né? Compartilhar a live aqui. Ele já se faz presente. Ele já se faz presente aqui, irmãos. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Ele já se faz presente, então daqui a pouco nós vamos buscar mais da presença dele, através do nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, vamos lá. Josué, capítulo de número 1. Vamos fazer, irmãos, uma breve revisão aqui, do que nós aprendemos na semana passada. Nós falávamos, né, que uns têm Deus como apenas Deus, até respeita Ele como Deus, né, reconhece como Lúcifer, né, Lúcifer chama Ele de Senhor, né, só que ele reconhece que Ele é Deus, mas por que Deus não é o Senhor da sua vida? Porque Ele não faz o que, né, o que Deus manda fazer, ou seja, então muitos, como são seguidores de Lúcifer, né, então eles respeitam a Deus, né, até respeitam as coisas dele, mas não tem Ele como Senhor, né? Aí nós vimos o exemplo de pessoas, né, que não tem Ele como Senhor, né? Eva deixou de ter Ele como Senhor, nós aprendemos semana passada, né? Eva deixou de ter Ele como Senhor. Deixa eu ver aqui. Eva deixou de ter como Senhor os exemplos. Eva deixou, né? E muitos outros irmãos, né? Deixaram de ter Ele como Senhor, né? Tem Ele como Deus, né? Reconhece Ele como Deus, mas Ele não é o Senhor da vida dele. Amém, meu irmão? Tá? Quem está entendendo, diga amém. Então, hoje nós vamos ver o exemplo de quem teve Deus como o seu Senhor. Então vamos lá, Josué, né? Capítulo de número 1. Vamos lá, Josué, capítulo de número 1. Abra sua Bíblia aí. Vamos lá, Josué, capítulo de número 1. Isso, Josué, capítulo 1, o versículo de número 1. Eu sempre gosto, irmãos, né, de ler o subtítulo do capítulo 1 de Josué. Eu não sei se na sua Bíblia aí está escrito assim no subtítulo: Deus fala a Josué e o que? Animam. Vamos ler de novo? Deus fala a Josué e o que? Animam. Ou seja, o pastor fala com Josué, o pai fala, o amigo, o irmão, a esposa, fulano, beltrano, ciclano, fala com Josué. É isso, irmão? Sim ou não? Quem foi que falou e animou Josué? Quem foi? Foi Deus. Antes que eu me esqueça, irmãos, sexta-feira eu ia falar isso, eu acabei esquecendo. Depois, quem tem o hábito de acessar o YouTube, se inscreva num canal de uma moça chamada assim, Israel com Aline. Tá? Você vai aprender muita coisa, irmão,
da tradição judaica, Israel, né? Porque quando você vê a cultura, é que nem eu estou ensinando durante a semana. Tem coisas na Bíblia que você vai entender, mas para você entender, você tem que voltar lá na cultura e lá na tradição naquela época para você entender. Então se inscreva no canal e assista, tá? Às vezes você gasta tempo assistindo, né, séries e tantas outras coisas, irmão. É errado, pastor? Não, é você que sabe da sua vida, tá? Mas, irmão, gasta um tempo assistindo essas coisas também, para você aprender, para você, enfim, tá bom, irmãos? Eu tenho assistido, tenho aprendido muita coisa, tá? Em relação a Israel, em relação à tradição judaica e tantas outras coisas, tá bom? Então, vamos lá. Então, Deus, né, ele falou a Josué, ou seja, Deus, ele animou a Josué, tá? Então, meu irmão, quem foi que falou e jogou Josué para cima? Quem foi? Foi Deus, né? Então, meu irmão, ou seja, Deus, ele era o Senhor da vida de Josué, tá? Nós, meu irmão, durante a semana, nós estamos fazendo aquele estudo do Sermão da Montanha, né? Inclusive, eu estou até... Já vou começar a orar a Deus. Um tempo atrás tinha colocado no meu coração. Nós falamos sobre Jó. Aí depois, né, nós falamos sobre Daniel. Eu vou pedir a confirmação. Se for para nós falar sobre Jó, nós vamos falar sobre a vida de Jó, que tem muita coisa para nós estudar, assim como foi com Daniel, né? Nós estudamos, foi cada ensinamento. Meu irmão, eu vou te fazer uma pergunta. Quem conhece a história de Jó? Quem foi que falou que Jó era um homem íntegro, reto e justo? Foi a sua esposa, foi um amigo, foi o patrão, foi o pastor, foi um colega? Quem foi que falou que Jó, ele era um homem íntegro, reto e justo? Quem foi que falou? Quem foi que falou? O próprio Deus, né, apresentou o currículo de Jó. Porque eu já expliquei para você uma coisa. Uma coisa é eu me intitular ser uma coisa, e uma coisa é as pessoas reconhecer essa coisa, né? Então, como que eu sei, pastor, que eu estou sendo aquela coisa? É quando as pessoas reconhecem isso em você. Tá? Então, não quando você se intitula. Então, o próprio Deus, irmão, ele chegou e animou a Josué. Então, vamos lá. Isso sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Versículo 4. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. 5. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, e nem o que, meu irmão? Te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Então, meu irmão, no capítulo inteiro de Josué, capítulo 1, irmãos, a Bíblia, né, deixa claro que quem era o Senhor de Josué? O próprio Deus. Deus era o Senhor de Josué. Quem mandou Josué ir? Quem falou que não desampararia, que não deixaria? Quem pediu para ele se esforçar, para ele ter ânimo, né? Quem pediu? O próprio Deus. Então, meu irmão, por que Josué foi e derrubou muralhas, né? Abriu o Rio Jordão? Por que ele foi, venceu grandes batalhas? Por que ele foi e fez acontecer? Irmãos, porque Deus sustentou aquilo que ele falou. Irmãos, Deus, ele só pode sustentar aquilo que ele falou. Aquilo que ele não falou, ele não pode sustentar. Tem pessoas que estão querendo que Deus sustenta algo que ele não falou. Por isso que você tem que ter intimidade com Deus, meu irmão, e pedir para ele confirmação. Senhor, me confirma se eu vou ou não, me confirma se isso é do Senhor ou não, me confirma se isso é da sua vontade ou não, me confirma se isso é o seu querer ou não.
Então tem pessoas que estão querendo que Deus sustenta algo que Ele não falou, que Ele não deu. Como por exemplo, o pastor Carlos sempre diz isso. Tem muita gente que, né, tem muita gente que alimenta rebelde, sustenta rebelde. Como assim? Né? Vamos supor, o pastor, ele sai do nosso ministério. Aí ele vai lá e posta as coisas, racha o ministério, vai para outra igreja, aí vai, meu irmão, os imaturos. Aí vai os neófitos, aí vai, meu irmão, né, as pessoas, né, os leigos, né, vão lá, meu irmão, e alimentam, né, nos comentários, isso, Deus é contigo aonde você for, né, Deus é sua força, Deus é contigo, Deus, mas quem mandou ele rachar a igreja, irmão? Será que foi Deus que mandou ele fazer aquilo? Você, não, perdão dizer você, às vezes as pessoas nem sabem o que ele fez para poder, meu irmão, às vezes sair, ter aquele ministério grande como tal, ou nem sabe se roubou a igreja, se fez, e está você, e está a pessoa lá, isso é o quê? Toma cuidado, irmão, que você pode estar alimentando rebelde, depois você vai ter que prestar conta com Deus também. Então, meu irmão, né, ou seja, né, aí talvez você fala para alguma pessoa, olha, Deus é contigo, onde você colocar a ponta dos seus pés, onde você, enfim. Ontem nós estávamos lá na casa do obreiro Carlos, também com a obreira Adriana, né? Ontem ela deu o pontapé inicial no novo negócio dela, né? A loja é de lingerie, é de roupa, é como que chama lá? Como que chama o nome da loja lá? Espaço Pura Beleza. Aí lá está vendendo lingerie, roupa, enfim, ela abriu uma loja lá, está bem bonito lá. E no momento que eu fui pregar, irmãos, eu deixei bem claro, eu falei, olha, a irmã está abrindo um negócio, daqui a pouco eu vou fazer a oração, presta atenção que eu disse para ela e serve para você também, tá, meu irmão? Quando você for me chamar para abençoar o negócio, fazer alguma coisa, meu irmão, tá, você pensa 2 vezes, ou você tem que estar pronto para ouvir a verdade, porque eu não vou chegar lá e mentir, não. Falei, olha, esse negócio aqui, ele não vai ficar, ele só vai ficar aberto, não é por causa da minha oração, não. O que a Bíblia diz? Determinando algum negócio, ser te afirma, ele brilhará. Esse negócio só vai ficar aberto através da determinação de quem? Da Adriana. Eu posso orar, nós vamos orar, nós vamos ungir, mas a minha oração não vai fazer esse negócio ficar aberto, eu vou trazer uma bênção. O que vai levar esse negócio a ficar aberto é a determinação da irmã. Porque às vezes tem pessoa que, não, pastor, vim orar aqui em casa, ora no meu carro, ora nisso, ora naquilo. Aí a pessoa pega o carro e anda igual o diabo. Pega a moto e pá, caiu, mas o pastor ungiu. Mas quem anda sem andar igual, meu irmão, Satanás? O pastor Leandro diz, meu irmão, quando ele é do espiritismo, até hoje, né, ele é muito sensível aos demônios. Ele sabe quando tem demônio perto, ele sabe por quê? Porque lá, meu irmão, ele conversava com os demônios, ele andava de moto com os demônios, o demônio andava no carro, falava com ele, andava no ombro dele. Então, meu irmão, quantas vezes, né, ele sem capacete, ele conta, né, ele pegava a motinha dele, pá, aos demônios na garupa, né, dele, abraçado nele, falava empina, ele, né, ele faz isso, não sei o quê, e os demônios tudo com ele, meu irmão, ele direto, ele conta essas histórias. Ele tem até uma tatuagem grande aqui atrás no ombro, de uma índia. Quem mandou ele fazer foi o demônio que mandou. Fica você querendo fazer tatuagem aí, meu irmão. É Deus que está mandando você fazer? Você perguntou para Deus? Senhor, eu faço ou não? Mas é em memória, a memória está aqui, irmão. Isso aqui, ó, hoje ou amanhã você pode morrer, a terra vai comer, a melhor memória é aqui. Amém, meu irmão? Então, né? E o demônio falava para ele, empina, não sei o que, aquilo outro. E, né? Ou seja, então, meu irmão, não adianta, né? Vamos supor, eu unjo a loja, eu unjo o seu negócio, unjo a sua empresa, mas chega lá, meu irmão, você trata os clientes mal, você faz, ou seja, a minha oração não vai surtir efeito lá. É como o pastor Carlos, não sei se vocês estão acompanhando a live dele, mas eu aconselho você a acompanhar, né? A live que ele está fazendo às 22 horas, eu tenho compartilhado com vocês, todos os dias eu tenho compartilhado. Não dá para você assistir à noite, assiste pela manhã, mas faça um esforço, irmão. Porque às vezes, né, a gente se esforça em assistir outras coisas. Quantas pessoas não estão se esforçando, né, assistir agora a Casa de Papel aí que saiu, né, a última temporada, pessoas se esforçam a assistir novela, se esforçam a assistir jogo, se esforçam a assistir muita coisa, esforça a assistir a live também, meu irmão. Algo que vai te abençoar, essas coisas é boa, é bom, traz entretenimento, você distrai a cabeça,
mas não muda a sua vida. Então faça a força de você assistir. Ontem ele estava falando, né? Vamos supor, chega 10 desempregados na igreja. Dos 10, 2 é empregado e 8 não. Mas peraí, os 10 não ouviu a mesma palavra? Os 10 não recebeu a mesma oração? É porque 8 ouviu e não colocou em prática, 2 ouviu e colocou em prática. Então, meu irmão, muitas das vezes a nossa vida não está mudando porque Deus não está sendo Senhor da nossa vida. E eu vou te fazer outra pergunta, em cima de Josué. A trajetória de Josué foi 1001 maravilhas, sim ou não? Ele passou um dia sem luta, tudo um mar de rosas, tudo uma bênção, toda a sua trajetória foi um tempo de paz. Foi assim, irmão, sim ou não? Mesmo Deus mandando você ir, meu irmão, isso não significa que você não vai ter guerra, que você não vai ter paz, que o dia mau não vai chegar, que não vai haver a tempestade. Quem mandou os discípulos, irmão, atravessar o mar? Quem mandou os discípulos atravessar o mar? Quem mandou? E eles enfrentaram uma tempestade, sim ou não? Mas quem estava lá para livrar eles da tempestade? Por que Jesus livrou da tempestade? Porque foi ele que mandou. Quando ele manda, meu irmão, ele mesmo se encarrega de ir lá, trazer o livramento e trazer o sustento ao qual você precisa, ao qual você necessita. Foi Deus que mandou você abrir a empresa? Foi. Então, meu irmão, não precisa você esquentar a sua cabeça que ele vai se encarregar de trazer o sustento. Foi ele que mandou você fazer aquele curso, foi ele que mandou você fazer aquilo, foi ele que mandou você fazer assado. Seu casamento está pautado na palavra de Deus? Tá, pastor. Sim, senhor. Então, ele vai encarregar, meu irmão, de trazer o sustento, trazer, meu irmão, o sustento, trazer as maravilhas para o seu casamento, no nome de Jesus. Amém, meu irmão? Né? Aí eu sou casado com a minha esposa. Aí eu vou lá, né, tomo a esposa de outro homem. Aí, meu irmão, daqui a pouco eu passo a enfrentar uma crise nesse outro casamento meu. Eu estou lá, ô Senhor, ô Senhor, ô Senhor. Não foi Deus que mandou você fazer isso? Não foi Deus que mandou nós fazermos isso? Quem está entendendo, diga amém. Não espere que Deus traga, meu irmão, ou que Ele cumpra algo, né, que Ele não falou. Não espere que Deus traga o sustento, a provisão, ou que Ele honre algo que Ele não falou. Não espere. Então, meu irmão, quantas pessoas se encontram assim, né, mas eu abro um parênteses aqui. Né? Pastor, meu casamento é de Deus, mas ele está terminando. É a mesma coisa que eu citei na oração lá na casa da obreira Adriana ontem. Né? Eu estou fazendo a oração, mas o que vai manter esse negócio aberto é a determinação e o esforço dela. Mesma coisa em relação ao seu casamento. Meu casamento é de Deus, mas você está sendo determinado, você está sendo esforçado, você está cuidando do seu casamento. Então, meu irmão, né? Deus, ele não vai descer do céu para cuidar do seu casamento. Deus, ele não vai descer do céu para ir lá trazer cliente para a sua empresa. Deus, ele não vai, não, meu irmão. Ou seja, né, quando Moisés se deparou com o mar vermelho, Moisés foi orar a Deus. E o que Deus falou? Moisés, por que você oras a mim? Peça que o povo marche, ou seja, faça parte de vocês que eu farei a minha. Não foi eu que mandei sair do Egito? Não foi eu que falei para vocês sair? Foi, Senhor. Então, eu vou trazer a provisão, eu vou trazer o livramento, e assim foi. Por isso que depois Deus derrubou muralhas, por isso que depois Deus fez descer fogo do céu, e assim foi. Por quê? Porque foi Deus que mandou. Mas como eu disse para vocês, mesmo sendo Deus que mandando, né, mesmo Ele sendo o Senhor da nossa vida, nós não estamos livres da cova do leão, nós não estamos livres da tempestade, nós não estamos livres da muralha, nós não estamos livres do mar vermelho, nós não estamos livres, meu irmão, né? Mas Ele se encarrega em abrir o mar, em derrubar a muralha, em descer fogo do céu, meu irmão, em abrir o Rio Jordão, em nos tirar da cova do leão, né? E assim vai, no nome de nos livrar da tempestade, e assim vai no nome do Senhor Jesus. Quer ver outro exemplo de tempestade que eu lembrei aqui? Quem foi, meu irmão, que mandou, ou seja, Paulo estava a mandato de quem, indo lá para aquela cidade que eu esqueci o nome, dentro daquele navio, né, que foi naufragado. Paulo estava, meu irmão, fazendo a vontade e andando na vontade de quem? De quem Paulo estava? De Deus. Mesmo ele sofrendo aquele naufrágio, mesmo ele passando por tudo aquilo que passou, Deus, meu irmão, foi o livramento de Paulo.
Aí, meu irmão, depois descem, Paulo vai, né? Se a gente fosse olhar a igreja de hoje, né? Se fosse olhar para a vida de Paulo, falaria que Paulo estava o quê? Em pecado. Ixi, navio fundou por causa de Paulo, Paulo está em pecado. Aí depois, quando visse, meu irmão, a serpente mordendo a mão de Paulo, estou falando que ele está em pecado. Né? Porque a igreja de hoje acha o seguinte, né? Que se a pessoa está passando uma guerra, uma luta ou alguma dificuldade, é porque a pessoa está em pecado, muitas das vezes não é. Aí, meu irmão, eles saem, né, do barco, quando vai acender a fogueira, Paulo vai mexendo nos gravetos, que sai e morde a sua mão, meu irmão, né, a serpente, né, e a víbora, né, venenosa, mas aquele veneno não teve efeito na vida de Paulo. Eu pergunto para você, Paulo foi livre da dor da mordida, irmão? Sim ou não? Eu acredito que doeu tanto que ele correu a sua mão e jogou, né, no fogo e a serpente soltou. Paulo não foi livre da dor, mas ele foi livre do veneno da morte. Meu irmão, quando você está na mão de Deus, até a sua morte, é Ele que sabe como você vai morrer. Tentaram matar Paulo de todas as formas, apedrejado, disso, daquilo, assim, assado, né? Mas ele morreu como era para morrer. A mesma coisa com você, meu irmão. A sua empresa só fecha se Deus permitir. Seu casamento e a sua finança, sua saúde, e assim vai. Então, meu irmão, ou seja, esses foram homens que Deus era Senhor de suas vidas, né? Aí aqueles outros rapazes lá tentou expulsar o demônio, não conseguiram e levaram uma surra. Por quê? Porque Deus não era Senhor da vida deles. A Bíblia diz que eles eram vadios, né? Ser desocupados, né? Tentaram, meu irmão, mas não conseguiram. Por quê? Porque, meu irmão, né, Deus não era Senhor da vida deles. Outro exemplo, né, citando aqui, aquele rapaz que viu Pedro, né, impor a mão na cabeça das pessoas, levando o Espírito Santo e tal, né, como nós fizemos domingo passado, e daqui a pouco nós vamos fazer novamente, né, e ele queria aquele poder, ele queria pagar Pedro, para dar para ele aquele poder. Pedro falou, eu vejo que você está em fel de amargura. Você está cheio disso aí, você tem que liberar isso aí, você tem que se arrepender para você receber mais do Espírito Santo de Deus na sua vida, para você receber esse dom. A mesma coisa eu digo para você, meu irmão, não adianta você querer receber o dom, não adianta você querer receber mais de Deus na sua vida, se você está cheio, meu irmão, de inveja, amargura e tantas outras coisas, não tem como o Espírito Santo te encher. Como que ele vai encher se você está cheio de outra coisa, né? Eu volto batendo naquela tecla que eu esqueci de mandar o áudio, que eu vou ver se terça-feira agora, ou durante a semana eu gravo esse áudio e eu envio na sua lista de transmissão, tá? Na minha lista de transmissão. Infelizmente tem pessoas que me silenciam na lista de transmissão, né? Eu mando as coisas e fica lá silenciado, a pessoa não recebe. Então, se você não recebe, você não está recebendo a bênção de Deus na sua vida através de mim. Esse dia eu mandei uma oração por irmão, fui perguntar como ele estava, ele não viu. Aí eu fui perguntar para o familiar dele, não, pastor, é porque ele silencia o Senhor, então perdeu a minha oração, perdeu a minha bênção que Deus me usou para mandar para ele. Enfim, então, irmãos, ou seja, eu vou gravar, né? Moisés ficou 40 dias e 40 noites, irmãos, perto de Deus, e a Bíblia diz que ele não teve necessidade de nada. Moisés não teve fome, Moisés não sentiu cansaço, Moisés não teve fraqueza, Moisés não teve dor. Por que Moisés, irmãos, ele não teve necessidade, ou não teve falta de nada? Porque Moisés estava cheio, porque Moisés estava perto de quem? De Deus. Quando eu estou cheio de Deus, quando eu estou cheio da presença de Deus, meu irmão, ou seja, eu não vou ter falta, eu não vou ter necessidade de nada. Eu não vou sentir cansaço, eu não vou sentir fome. Na minha vida, meu irmão, não vai haver espaço para outras coisas. Por quê? Por que na vida de Moisés não teve espaço para fome? Não teve espaço, meu irmão, para cansaço? Não teve espaço para fadiga, para ansiedade? Por quê, meu irmão? Tem pessoa que começa a orar 10, 15 minutos, já começa a ficar fadigado, já começa a ficar, né, ansioso, já começa a ficar, enfim. Aí daqui a pouco, meu irmão, né, não. Ou seja, irmãos, nós precisamos entender o seguinte: quando eu estou cheio de Deus, na minha vida não haverá espaço para outras coisas. Então, você está cheio do quê? Do que nós estamos cheios?
Então, meu irmão, tanto eu como vocês, nós precisamos entender isso. Irmão, eu preciso estar cheio dele, preciso estar perto dele, porque dessa forma eu não terei necessidade, eu não terei fome de nada. Né? Repito o que eu disse semana passada, Mateus capítulo 6, né, que Jesus, ele falando dos lírios do campo, falando dos pássaros, né, que quem traz o sustento para os pássaros é o próprio Deus. Aí talvez você possa me rebater, né? Talvez você não veio semana passada, você esqueceu, e quem veio eu estou recapitulando, né? Aí talvez você bata no peito e fala: pastor, mas quem alimenta os pássaros lá de casa não é Deus, sou eu, que compra o piche, né? Que compra, enfim, e eu jogo para eles. Mas você acha que quem toca no seu coração para você jogar comida para os pássaros? Você acha que quem te dá a condição para você alimentar os pássaros? É Deus. Então, meu irmão, nós temos que aprender, meu irmão, a viver dependente de Deus. Ou seja, é Ele que vai enviar o sustento, é Ele que vai tocar no coração do patrão, é Ele que vai tocar no coração de uma pessoa, chegar a te dar um dinheiro, depositar um dinheiro na sua conta, é Ele que vai tocar no coração do cliente para vir comprar, fazer uma compra tão grande para você bater a sua meta, é Ele, meu irmão, que vai tocar no coração das pessoas para ter provisões, é Ele que vai tocar no coração do marido, no coração da esposa, é Ele que vai tocar, mas Ele tem sido o Senhor da sua vida, Ele tem sido o seu Senhor. Você tem tido Ele como Senhor da sua vida, você tem confiado, você tem buscado andar em obediência, você tem buscado se esforçar, porque funciona assim, meu irmão, né? Às vezes, pode ser difícil, e para alguns até impossível, né? Guardar todos os mandamentos, por isso que Jesus resumiu, tá? Os 10 grandes mandamentos. Na verdade, eram 600, no judaísmo, são 613 mandamentos. Aí, resumiu para 10. Jesus veio e resumiu para 2. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar o teu próximo como a mim mesmo. Se eu amo a Deus, meu irmão, acima de todas as coisas, Deus, ele será em primeiro lugar na minha vida. E se eu amo o próximo como a mim mesmo, o que é amar o próximo como a mim mesmo? Né? Eu me colocar no lugar do próximo. Então, meu irmão, eu buscando colocar essas duas coisas em prática, eu coloco os 613 mandamentos, ou seja, ou os 10 mandamentos em prática. Pastor, mas eu não consigo, pastor, colocar todos em prática. Então, se esforça a colocar, meu irmão, o que você consegue em prática. Se esforça pelo menos, meu irmão, porque Deus, ele vê o seu esforço e ele socorre quem é esforçado. Agora tem pessoa que nem se esforça. Pelo menos se esforça, meu irmão, né? Colocar em prática, tem que falar do seu coração, ser honesto, ser marido de uma só mulher, e assim vai. Que são 613, depois, né, tem os 10 e tem os 2 grandes, enfim. Conforme ele tem falado do seu coração, busque se esforçar no nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Tá? Por quê? Alguns conseguem se esforçar a guardar 2. Outro já consegue 10, outro já consegue mais, outro então, meu irmão, vai se esforçando, Deus, ele quer ver o seu esforço, amém, meu irmão? Porque, quem aqui é pai, diga amém, pai ou mãe, diga amém. Eu sempre gosto de fazer essa comparação, meu irmão, Deus, nosso pai espiritual, com o pai biológico. Você sabe, meu irmão, seja sincero. Você sabe que tem coisa que seu filho é esforçado, mas você sabe que tem coisa que ele não vai conseguir. Você sabe que ele é esforçado, você dá força, você tudo. Aí você até comenta com o marido comenta com a esposa, olha, Juninho é esforçado, olha, Marinha é esforçado. Mas você sabe que tem coisa que ele não vai conseguir. Mas mesmo assim ele é esforçado, e você está lá dando força para o sonho dele, você está lá dando força para o objetivo dele, mas tem coisa que você sabe que ele não vai conseguir. Quem é que é filho de Deus, diga amém. A mesma coisa, ele sabe que tem coisa que você também não vai conseguir, mas ele está vendo seu esforço, e o próprio salmista, Salmos 89, versículo 19, socorriam que era esforçado. Se você pelo menos busca se esforçar, o socorro ele envia, meu irmão. Agora tem marido que nem se esforça ser marido de uma mulher só. Agora tem mulher que nem se esforça ser esposa de um marido só. Agora tem, né, e assim vai. Eu estava vendo lá na tradição judaica, irmãos, né, os homens não podem orar junto com as mulheres. Por quê? Né? Mas as mulheres podem orar junto com os homens. Como assim, pastor? Tipo assim, se tiver mulher orando aqui,
e o homem chegar, as mulheres, elas têm por obrigação de sair daquele local. Agora, se tem homem orando e as mulheres chegam, aí os homens podem ficar. Por quê? Porque os homens lá, eles não têm modos quando está orando. Tipo assim, são maliciosos, e assim vai. Então, meu irmão, ou seja, então, meu irmão, Deus, ele é pai, ele sabe, então tem que haver o esforço da nossa parte. Tem que haver o esforço da minha parte, tem que haver, meu irmão, o esforço da sua parte no nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Quem está entendendo, diga amém. Repita assim comigo, diga, tem que haver o esforço da minha parte. Se esforça pelo menos a guardar, se esforça a ser honesto, irmão, se esforça a não fazer, se esforça isso, se esforça aquilo. Eu não sei o que é que Deus tem falado, porque existem os mandamentos na Bíblia e existe o mandamento taxativo, ou seja, o mandamento pessoal. O que é que Deus tem falado no seu coração? Se esforça, pede força para Ele e Ele vai enviar o socorro, Ele será a sua força no nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Tá? Então, Deus, ele foi a força de Josué, versículo 6, versículo 5, vamos lá. Olha só, versículo 5. Ninguém se sustentará diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem o quê, meu irmão? Te desampararei. 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei o quê? Aos seus pais que eles daria. 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer o quê? Que andares. Mas quem mandou Deus ir, mas quem mandou ele ir foi Deus. Então por isso que Deus foi com ele aonde ele foi. Tá bom, meu irmão? Então Deus só pode sustentar aquilo que ele falou. Deus só pode ser, meu irmão, com a pessoa ao qual que tem ele como seu Senhor. Então não adianta, meu irmão, a gente querer dar murro em ponta de faca, achar chifre na cabeça de cavalo, meu irmão, que não vai achar. Tá? Isso aí é mitologia grega, é coisa de enfim. Então, meu irmão, por isso você tem que pedir confirmação, por isso você tem que pedir, meu irmão, para Deus a confirmação, e assim, meu irmão, nós vamos que vamos, no nome de Jesus. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Vamos ver um segundo exemplo de uma pessoa que foi sustentada, para nós terminarmos de finalizar. 1 Reis, capítulo 19, vamos lá, 1 Reis 19. E existe, meu irmão, inúmeros outros exemplos na Bíblia, né, de pessoas que tiveram Deus como seu Senhor, e ali elas foram sustentadas. Vamos lá. Porque às vezes funciona assim, meu irmão, né? Vamos lá, às vezes funciona assim. Por que tem algumas pessoas que deixam de ter Deus como Senhor, como foi o filho pródigo, né? E ela passa a viver tendo o Senhor apenas como seu Deus. Aí ela anda segundo a sua vontade e segundo a sua vontade e segundo, né, a vontade permissível e segundo a sua vontade. Por quê? Que ela passa a andar dessa forma, ela possa andar desse jeito. Porque muitas das vezes, irmão, tem pessoas que ela não quer esperar o processo. Tem pessoas que ela não quer ouvir não. Talvez Deus disse não para a pessoa agora, mas a pessoa é que nem o pai biológico, né? Ele fala, não faz, não vai, não faz isso, não faz aquilo, né? Não faz assim, não faz assado, não se associa. Aí o filho, ele quer, aí ele desobedece, ele faz, né? Quebra a cara, se dá mal, aí depois ele volta. Então, meu irmão, a mesma coisa eu, você, né, e Deus. Quantas pessoas que Deus disse para a pessoa não fazer, foi confirmado na palavra, Deus usou pastores, a pessoa pediu confirmação, Deus confirmou, a pessoa foi e fez, e depois a pessoa se deu mal. Por quê? Porque, meu irmão, Deus falou que não era o momento, não era a hora. Irmãos, nós temos que entender o seguinte, Deus, ele fala um não para você hoje, para te dar um sim abençoado amanhã. Deus, ele fala um não hoje, para te dizer um sim abençoado amanhã. Quem está entendendo, diga amém. Né?
esses dias atrás, um irmão lá de Rondonópolis falou comigo, falou, olha pastor, né, nós vamos fazer um negócio assim, assim, assado e tal. Falei, rapaz, que negócio de Deus. Aí coloquei diante dele, falei, vou orar. Falei pra minha esposa, vamos orar. E nós fomos orar, orei. Falei, Senhor, se for do Senhor vai dar certo, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai me dar condição, vai trazer provisão, vai isso, vai aquilo. Agora, se não for do Senhor, não deixa dar certo, e assim, assado e tal, não sei o que, aquilo, né. Aí, meu irmão, o irmão um dia me ligou, pastor. O senhor lembra que eu tinha falado para o senhor, né, fazer assim, 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 mas se a pessoa fosse ficar e tal, e assim, assado, meu irmão, eu não sei o que foi que a outra pessoa fez, mas ela conseguiu um dinheiro que era impossível ela conseguir, e ela ficou o que era para ficar. Irmão, pensa num cara que ficou chateado, hein? Não com Deus, mas comigo mesmo. Fiquei triste. Não tem quando o pai fala não para a criança ela fica de bico, birrada, irmão, mas eu fiquei quase um dia de bico. Falei, oh meu Deus, como eu queria. Mas aí lá no fundo, a minha carne queria, mas o meu espírito vinha e falava. Você não orou? Você não pediu para Deus confirmação? Talvez se eu não tivesse orado, eu teria ficado com o negócio, mas depois não teria condição de pagar, ia dar alguma coisa errada, ou coisa do tipo, enfim. Falei, ô Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, e obrigado por tudo. O Senhor me disse um não hoje, mas o Senhor vai me dizer um sim abençoado amanhã. E pronto. E depois aconteceu algumas coisas, aí ele me trouxe a memória, ao meu coração, está vendo? Se você tivesse ficado, como você ia pagar? Falei, eita, meu Deus do céu. Então, meu irmão, ou seja, né, aí o irmão veio esse dia aqui, eu ajudei ele a fazer alguns trâmites, algumas coisas, aí veio meu coração de novo, mas aí já estava em paz. Né? Então, meu irmão, ou seja, né, então tem pessoas que estão querendo pegar atalho, tem pessoas que estão querendo forçar o negócio. A bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. Então, tem pessoa que está querendo forçar, tem pessoa, não, meu irmão, quando é de Deus, as coisas fluem, as coisas acontecem naturalmente. O próprio Deus encarrega em trazer a provisão, o próprio Deus encarrega da condição, o próprio Deus encarrega de fazer, meu irmão, as coisas acontecerem, não precisa você forçar. Quem está entendendo, diga amém, não force, porque no momento que você passa a forçar, você sai da vontade de Deus e você entra na vontade permissiva. Por quê? Porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Ele não é Deus de confusão. Passou a ter confusão, passou a ter contenda, passou a ter briga, já não é Deus mais. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. O rei Acabe contou à sua esposa, deixa eu ler aqui na versão tradicional. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã essas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 5. E deitou-se e dormiu, debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo o tocou, ele disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido, sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu. E tomou e adeitou-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse, levanta-te e come, porque muito comprido será o quê? O seu caminho. Versículo 8. E levantou-se, versículo 8. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte o quê? De Deus. Então, meu irmão, quando Deus é o Senhor da nossa vida, os anjos trarão provisões. Então, meu irmão, mesmo Elias, né, estando naquele momento depressivo, desanimado, para baixo, Deus foi o sustento dele. Por quê, pastor? Por que Deus sustentou Elias naquele momento depressivo, naquele momento que ele estava desanimado, que ele estava para baixo? Por quê? Porque Deus, ele era o seu Senhor. O que Paulo disse? Quando eu penso que estou fraco, é aí que estou o quê? Estou forte.
Elias estava depressivo, estava desanimado, para baixo, por fazer a vontade dele ou por estar fazendo a vontade de Deus. Então, meu amigo, se você está fazendo a vontade de Deus e você se encontra desanimado, você se encontra depressivo, para baixo, cabisbaixo, ou coisa do tipo, meu irmão, pode ter certeza que o próprio Deus, ele se encarrega em te animar novamente, como ele fez com Josué, e aqui ele está fazendo com Elias também. Agora precisa saber, né, se você está assim, porque você quebrou, né, a cara, ou porque você, né, se deu mal, porque você fez a sua própria vontade, seu próprio desejo, enfim, aí você tem que pedir perdão para Deus, né, aí você tem que trocar uma ideia com ele. Assim como você senta para trocar ideia com uma pessoa, comigo, ou com o Breu Jumal, ou com alguém, né, você vai chorar, porque fui cabeça dura, porque eu fiz errado, porque não era para me ter feito isso, não era para me ter feito aquilo. Senta lá na sua casa, no banco do seu carro, dentro do ônibus, ou seja onde for, faça a mesma coisa com Deus, troca uma ideia com Ele, chora com Ele, fala com Ele. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não fui obediente, o pastor falou, o obreiro falou, sei, minha esposa, fulano, Beltrano, eu fiz isso, fiz aquilo, me perdoa, Senhor, me ajuda a sair dessa, me sustenta e tal. Aí, meu irmão, a força dele virá sobre a sua vida e você vai para cima no nome de Jesus, amém? Tá bom? Então, meu irmão, Elias estava depressivo, mas Deus foi o sustento dele. Por quê? Porque, meu irmão, Deus era o seu Senhor. Então, meu irmão, se Deus está sendo o seu Senhor, Ele se encarrega de trazer o sustento para a empresa, Ele se encarrega de trazer o sustento para o seu casamento, para a sua família, para os seus filhos, para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, para as suas finanças, para a sua saúde, e assim vai no nome de Jesus. Quem tem Deus como seu Senhor, diga amém. Então Ele mesmo se encarregará em trazer o sustento, a força ao qual você necessita, no nome do Senhor Jesus, tá bom? Quando Ele for o Senhor, Ele dará ordem aos anjos para trazer as provisões, tá? Existem inúmeras outras referências, tá? Porque, né, Deus não desamparou os grandes heróis da fé. Porque Deus não desamparou os grandes heróis da fé, sabe por quê? Primeiro, porque Deus, irmão, Ele tem compromisso somente com quem Ele falou, como eu disse, tá? Se Ele mandou nós irmos, precisamos, independente das circunstâncias, né, ir, e Ele trará, né, a circunstância, e Ele se encarregará de trazer as provisões, tá bom? Ele disse, né, como eu disse aquela hora, para o povo marchar, e se encarregou de abrir o mar. Se Ele mandou nós irmos, então vamos, porque Ele trará as provisões, amém, meu irmão, tá? Com Elias, ele trouxe as provisões, ou seja, se ele mandou nós irmos, ou fazermos tal coisa, ele trará o sustento, tá? Se foi ele que mandou você, enfim, então se foi ele que mandou, né, relacionado ao casamento, negócio, família, e assim vai. Olha só outro exemplo aqui, para a gente caminhar para finalizar, meu irmão, assim foi com o filho da sunamita, né, foi ele quem deu, né, e ele mesmo se encarregou de trazer a vida novamente, né? Eliseu falou, né, profetizou, né, a mulher engravidou, teve o filho, depois esse menino estava no sol lá com o pai e morreu. Ou seja, a sunamita não pediu um filho, que essa sunamita tem que ser exemplo para nós. Ela chegou revoltada contra a situação, inconformada contra a situação, perante, né, o profeta. E o profeta representava Deus, a voz de Deus. Ela chegou e falou, está aqui, Eliseu, eu não pedi filho. Eu pedi filho? Eu não pedi. Então está aqui, ó, ele morreu. Aí Eliseu falou, não, pode deixar, né, que eu vou, né, enfim. Então, meu irmão, ou seja, e ele mesmo encarregou de trazer a vida do menino novamente. Por quê? Porque, meu irmão, ela não tinha pedido filho. Quem deu foi Deus, né? Através do profeta. Então, meu irmão, ele mesmo se encarregou em trazer a vida do menino novamente. Então, por quê? Porque quando Deus fala, meu irmão, Ele tem compromisso com o que Ele falou. Então, a mesma coisa comigo e com vocês. Irmão, se Ele falou, se Ele mandou, se Ele deu, se você pediu confirmação, pastor, é de Deus. Então, você pode chegar diante dEle e reivindicar. Por que, meu irmão, que eu não peço para ser trocado de igreja? Por que eu não peço, meu irmão, para ser trocado de cidade ou coisa do tipo? Porque se eu fizer isso, eu vou sair da vontade de Deus e vou para a vontade permissiva. Vamos supor, eu chego lá no pastor Caio, pastor,
Me tira lá do Jardim Paulo. Me manda para outra igreja. Me traga para a sede. Pastor, eu não quero mais ficar lá. Aí, né, porque eu pedi, aí o pastor vai e me troca, eu vou para outra igreja. Aí essa igreja começa a andar de mal a pior. Irmãos, eu chego diante de Deus, Senhor, me ajuda, Senhor. Senhor, a igreja está andando de mal a pior, as coisas não estão indo, as coisas não estão andando, a igreja está para fechar. Deus vai virar e dizer bem assim para mim, não foi eu que mandei você ir para aí, foi você que quis ir. Como, por exemplo, eu não pedi para vir para cá, quem me mandou para cá foi Deus. Então, meu irmão, ele tem por obrigação de me sustentar aqui. Ele tem por obrigação, meu irmão, de me sustentar aqui, de trazer as provisões e assim vai, no nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Então, a mesma coisa deve ser com você também. Então, se ele falou, ele tem, né, por obrigação de trazer a provisão, de trazer o sustento no nome do Senhor Jesus. Amém? Se temos ele como Senhor, jamais seremos desamparados. Tá? Então, para a gente finalizar, a única coisa que permanece para sempre é quando eu faço a vontade dele, ou seja, quando eu vivo a vontade de Deus. Ele é o meu Senhor e Deus, né, ele é meu Senhor e Deus, e quando eu faço o que eu quero, ele é apenas Deus. Então ele tem sido seu Senhor ou ele tem sido apenas Deus? Então se coloca de pé, vamos fazer a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Os amigos de casa, Deus os abençoe no nome de Jesus. Meu Deus.